Ok. Então, aqui o que começa a falar aqui, pois a nossa luta não é contra seres humanos, então, um pouquinho antes está falando, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Oh, então tem uma outra situação acontecendo aqui, certo? Existe cilada, né? Existe armadilha e existe uma luta, certo? Principalmente no trabalho dele dar essas direções em relação à nossa vida, ao trabalho, família e tudo mais, tem o trabalho que ele estava levando para todos os lugares. Ele estava indo para várias cidades para falar de Cristo, para apresentar a salvação através de Cristo. Então, existia uma perseguição tremenda contra Paulo. Aonde ele ia, e um grupo de pessoas tentavam bater nele, muitas vezes conseguiram, e a mesma coisa para as pessoas que seguiam o caminho, para as pessoas que estavam seguindo a Cristo, né? Ele, em geral, a reação era uma reação sempre muito, vamos dizer assim, radical, e ele falando assim, não olhe isso como sendo as pessoas contra vocês, mas sim que existe uma força espiritual por trás, ok? Ele fala isso e fala logo a seguir, ele fala o quê? Não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eu peguei cada uma dessas palavras para a gente ver onde está o contexto dessas palavras, para a gente poder identificar, certo? Então, a primeira é contra os poderes e autoridades, certo? Então, os poderes, a palavra em grego é arque, como arquiduque, arcanjo, certo? Então, no meio dos anjos, tem o arcanjo, certo? No meio dos duques, tem um duque acima deles, o arquiduque, certo? Então, essa palavra em hebraico é uma palavra que é usada em algumas situações, tá? Como Lucas 20:20. Vamos lá em Lucas 20:20, que usa a mesma palavra. Para a gente poder entender o sentido dessa palavra, certo? Então, Lucas 20:20 fala, quando se ia vigiá-lo, eles mandaram, ele estava no meio dos mestres da lei e estavam perguntando para ele sobre pagar taxa, alguma coisa assim, tá? Os impostos. É isso. Tributo Então, César. quando se ia vigiá-los, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador, tá? Então, esse poder aqui é também arque, tá bom? Poder e autoridade do governador. Aqui está falando de uma pessoa, certo? Do governador. Deixa eu ver onde mais aqui que ele fala, que ele usa. Existem alguns outros lugares, mas é um poder, vamos dizer assim, no sentido de governo, tá? Então, esse daqui é o primeiro. Aí, autoridade, nós temos a palavra Kyriotes. Kyrio é muito usado, né? Que é uma palavra que significa mesmo poder, né? Kyrio com K, né? Transliterando é KY, Kyriotes, tá? Que vamos ver em Colossenses, Filipenses aí, Colossenses é logo depois, 2:15. Então, vamos começar para entender o contexto. Está falando de Cristo, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne,
Deus os vivificou com Cristo e ele os perdoou das suas transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Despojado, ou seja, foi tirado. Que número é esse em Colossenses? Colossenses 2,15. 2,15 aqui. Tá? Colossenses está perto da onde? É logo depois de Tá Efésios. depois de Lucas, Efésios, tudo. Efésios, Filipenses, Colossenses. Okay. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, tá? O que vocês acham que ele está falando aqui? Está falando de espiritual, né? Ele nos perdoou das transgressões, espiritual. Cancelou a escrita de dívida, espiritual, que consistia em ordenanças, que nos era contrária, lei, né? Ele removeu-a pregando na cruz. Então, Jesus removeu essas ordenanças, essas acusações, pregando na cruz. Então, o direito que esses líderes religiosos, poderes e autoridades religiosas tinham sobre Cristo e têm sobre nós, eles foram despojados, foi tirado deles esse poder. E fez para eles um espetáculo público, né? Cristo fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Certo? Então, esse é a outra vez que usa poder e autoridade, tá? Então, se no texto de Lucas está falando do governador e aqui está falando desses líderes religiosos, tá? Então, dá para a gente entender que os líderes, desculpa, entrou uma coisa aqui, que tanto os líderes religiosos como os governadores também têm um poder espiritual por trás deles. Uhum. Tá? Vão acompanhando, vamos ver se isso faz sentido para vocês, tá bom? Deixa eu ver um outro, para não complicar muito. Ok. Em Efésios, voltando para Efésios, ele fala de outros. Então, ele está falando de poder e autoridade. Nós vimos que tem tanto o caso de governador como o caso de líderes religiosos, certo? Uhum. E agora nós estamos vendo a palavra seguinte, contra os dominadores deste mundo de trevas, tá? Dominadores deste mundo de trevas, a palavra é cosmo, como cosmos, cosmocrator. Cosmos-crator, tá? E como? Crator. Krator. Tá? Ele está unindo duas palavras, o Krator e o cosmos, tá? Cosmos como cosmo, como a gente costuma usar, e Krator, trevas. Tá? Então, é por isso que ele está falando desses dominadores deste mundo de trevas. Então, esse mundo de trevas é esse cosmocrator. É a única vez que é usada essa palavra. Olha só. Que interessante. Tá? Então, é uma outra... Isso tá onde? Trevas. Está no Efésios 6. Tá no Efésios 6. No 12. No meio ali do versículo 12. 12, tá. Tá? Falou, então, poderes, autoridades, esses dominadores desse cosmocrator, desse mundo de trevas. Tá? Algumas traduções colocam poderes dos ares, porque cosmos inclui não só vamos dizer assim, o que nos circula aqui, mas o universo e tudo mais. Então, já vai transcendendo isso daí, ok? Aí, ele continua contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Essas forças espirituais do mal, ele usa a palavra 3179. Ele usa de novo, deixa eu conferir aqui se que é força, né? Que ele está falando? Força espiritual. Contra os dominadores. Eu acho que é power de novo. Eu acho que ele usa power de novo. Ele usa de novo o arque. Tá? Arque? É o poder. Tá? Essa força espiritual. Então, é o arque espiritual nas regiões celestiais. Certo? Deixa eu ver se existe alguma alteração aqui no celestial. Já falo para vocês. Se existe alguma diferença aqui. Sim. Você pode conferir aí no livro de Judas, que é o primeiro livro, é o penúltimo livro da Bíblia, né? Um pouquinho antes de Apocalipse. Então, é Judas 1:8. Em Judas 1:8 está falando, embora... Não, da mesma forma, esses sonhadores, ele estava falando de pessoas religiosas que ficavam inventando novas coisas, novas regras, né? Uhum. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Tá? Ele está usando essa mesma palavra. Aqui, os seres celestiais podem aqui ser anjos, não necessariamente seres celestiais do mal, certo? Porque continua, contudo, nesse mesmo, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais, falando daqueles homens, difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais. Nessa mesma coisa se corrompem. Tá? Então, estão falando que eles difamavam seres celestiais sem saber do que estavam falando. Tá? Essa palavra celestial, 1518. Deixa eu já passar para vocês. Tem mais um outro texto, um pouquinho antes de Judas, que é 2 Pedro 2:10. Se vocês puderem pegar aí para mim. 2 Pedro 2:10, é um pouquinho antes de Judas. 2:10, cheguei. A gente está falando de seres celestiais, certo? Uhum. Ok. Pode ler, então, por favor, 2 Pedro. O 2:10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Ok. Então, dá para ver que ele está falando a mesma coisa que Judas, né? É a mesma situação, certo? Uhum. Essa palavra seres celestiais é doxa. D-O-X-A, doxa. Que quer dizer glória, glorioso, brilhantes, honrados, esplendorosos, ou seres celestiais. Então,
tanto no caso de Judas como de Pedro, eles estão citando alguma coisa, como a gente já viu mencionado assim rapidamente, de algum tipo de ensinamento de adoração de anjos, tá? Então, os dois estão repreendendo isso, porque eles estão tanto difamando ou não usando apropriadamente e criando confusão no meio das pessoas. Porque qual é o ponto? O ponto é Cristo e não os anjos, certo? Claro. Então, ele volta aqui, vou voltar aqui. Então, regiões celestiais, então esses seres celestiais é doxa, tá? Que é usado só essas 3 vezes, ok? Tá? Essas 3 Bom, vezes são no Efésios, Judas e Pedro. Pedro e Judas, exato. Tá? E região celestial, então, o que a gente consegue ver e não separar ainda, porque nós não temos suporte para separar, é que está falando contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nos parece com isso que essa região celestial existe seres celestiais do mal e seres celestiais do bem, certo? Sim. Mas nós não temos aqui muita informação, certo? Nós temos essa citação, temos um pouco mais de citação lá na frente e tal, e provavelmente o que está acontecendo aqui é que eles estavam desviando o povo, fazendo o povo indo direcionar a outras coisas e não as coisas de Deus, estão saindo do trilho. Tá? Isso seria a gente falar alguma coisa, por exemplo, esse monte de outras magias negra, outros tipos de religião? Ou... Até mesmo a Tá adoração de falhando. UFO, né? Que eles ficam adorando seres extraterrestres, nem sabe o que é, entendeu? E formam uma religião, uma doutrina, e as pessoas seguem ao ponto de se matar. Então, assim, existem muitas religiões que desviaram nesse sentido. O que ele está falando, ele está repreendendo pelo fato deles terem a verdade, terem a palavra de Deus, Deus falando claramente para eles não entrarem em ocultismos, feitiçaria, coisas para manipular os poderes espirituais, né? E o que acontece? Eles chegam a misturar isso tudo. O problema aqui é que, porque tem esses versículos, poucos versículos, foram criadas muitas doutrinas, né? Então ensinam que existem vários níveis e que cada nível tem alguma coisa, mas não tem base. Pode até ser que tenha, mas vamos dizer, teoria. Não pode ser uma coisa que as pessoas falam com certeza. Com certeza como? A única coisa que eu tenho certeza aqui é que está falando contra os dominadores desse mundo de trevas. Então, isso é uma coisa que dá para ter certeza que existem, né, alguns no cosmos, de alguma forma, existem trevas e que essas forças espirituais do mal na região celestial. Então, existem forças espirituais do mal na região celestial. É a única coisa que eu posso tirar daqui. E que eles, de alguma forma, influenciam os governadores, as autoridades. Isso está mingle, né? Está uma coisa misturando com a outra. É a única coisa que a gente sabe. Não tem classificação. Não tem, como é que fala? Um ensino em que você pode falar, não, é isso que está acontecendo. Agora, quando a gente vai ler, quando a gente começa a ler em Apocalipse, que está falando das igrejas, certo? Entra ali, está pertinho, em Apocalipse 2. Olha, em Apocalipse 2:1,
é a carta ao anjo da igreja de Éfeso, exatamente da carta de Efésios que a gente está lendo, né? Então, esse anjo da igreja, ele coloca que todo o livro de Apocalipse é bem entre espiritual e material. Então, tanto pode ser o pastor, a pessoa, o líder que estava na frente da igreja de Éfeso, lendo essa carta, e ele chamava de anjo, como pode ser o anjo, o mensageiro. Pode ser, mas o fato é que ele está usando a palavra anjo aqui. Agora, se era um anjo que tinha asa, que não tinha asa, certo? Isso daí é uma coisa que a gente já está começando a interpretar. Mas o anjo mensageiro, o mensageiro da igreja de Éfeso ao anjo, está escrito está falando aqui, ok? Está falando sobre Éfeso, para a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, depois a igreja de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia, tá? Então, cada uma dessas igrejas está recebendo uma repreensão. Então, falou, olha, vocês começaram bem, mas desviaram. Vocês deixaram de seguir as doutrinas. Aí tem um aqui, deixa eu ver aqui exatamente qual. Fala a igreja de Pérgamo deixou de praticar o que eles aprenderam para seguir os ensinos dos nicolaítas. Também não sabe exatamente que ensinos são esses, né? Depois de Tiatira, né, que tolera Jezabel. Jezabel é do Velho Testamento, então é um espírito, né, que acompanha, né, esse tipo de personagem como Jezabel, certo? Vamos ler, então, essa igreja Tiatira, né? É o Apocalipse 2, no versículo 20. Tá? Só para a gente poder entender do que ele está falando ali. No entanto, contra essa igreja de Tiatira, tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam, das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui nessa história de Tiatira, eles começaram a estudar esses profundos segredos de Satanás e se perderam do ensinamento do Evangelho, ficaram mais preocupados em entender as hierarquias ou as regiões dos principados, ou o que fosse, ficaram mais preocupados com isso, com esses ensinamentos, do que com os ensinamentos que realmente Deus tinha falado para eles se preocuparem, que era cuidar um dos outros, cuidar das viúvas e dos pobres e se manter firme no ensinamento do Evangelho. Não está dizendo que não existe, está dizendo que esse não é o ponto, não é o caminho para você ficar ali, né, destrinchando isso daí, tá? Mesmo porque, eu acho que foi até a Ana mesmo que falou, Deus luta as batalhas espirituais por nós. Você falou isso outro dia, não falou, Ana? Falei, Então, e é exatamente isso. Não,
as batalhas espirituais, quando Deus revela para nós o que é para nós fazermos, para nós limparmos na nossa vida, então a gente deve fazer. Agora, nem todas essas batalhas, por exemplo, você vê uma série de coisas muito erradas acontecendo, nem sempre essa batalha é sua, né? Tem um exemplo que está lá em Atos, que pessoas que seguiam o Paulo foram fazer uma batalha lá e se deram mal, eles não tinham sido chamados para aquilo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. É em Atos. Deixa eu ver qual que é. Porque eles viam o que os discípulos estavam fazendo, expulsando o demônio, e foram fazer a mesma coisa. Fazer isso. Mas é como você falou, né, Emília? Quando você não está preparado, não tem Espírito Santo, você não tem que fazer isso, porque isso pode te trazer muito mais malefícios do que benefícios. Não, e se você não sabe o que você está fazendo, né? Como era o caso, eles viram os apóstolos expulsando demônios e foram lá. Gente, cadê? São os filhos de Seva. Eu não estou achando aqui. E quando você fala quem esses que vão e seguiram esses anjos caídos dentro dessa, não da vontade de Deus, mas por se acharem que dentro desses anjos poderiam fazer alguma coisa, quem são eles? São servos? São apóstolos? São discípulos? Ou é o povo? Eles eram discípulos e se desviaram, começaram a fazer outras coisas, entendeu? Eles começaram a seguir ensinamento de alguma outra pessoa, né? Mas eu não estou conseguindo achar aqui onde está. Sumiu, desapareceu. Mas esses eram irmãos, eles viram os apóstolos, né? Pedro, viram logo no começo, né? Pedro e Barnabé expulsando demônios e tudo mais, eles foram fazer o mesmo, né? Aí o que aconteceu? Os demônios falaram, peraí, Paulo nós conhecemos, Jesus nós conhecemos, mas vocês eu não conheço. E deram uma surra neles. Eles não tinham autoridade para fazer aquilo. Claro. Entendeu? Então, sim, você não tem permissão de Deus. Exato. A lei a permissão, exatamente. Deus vai dar o chamado, o ministério e vai preparar a pessoa. Então, quando as pessoas acham que podem, pode se dar bem mal, entendeu? Eu não estou achando aqui, mas depois eu olho para vocês onde é que está, tá? Mas o fato é esse, né? Mais de uma vez aconteceu isso, deles tentarem. Lembra aquele que tentou pagar para os discípulos para receber o poder que eles tinham? Né? Então, ele tinha a intenção de fazer alguma coisa comercial. Ele era um adivinho, era uma pessoa que ganhava dinheiro com isso. Então, ele queria aquele poder para poder continuar o business dele, era o que estava no coração dele. Tanto que os apóstolos, né, viram isso daí e falaram, não é assim, não é isso, certo? Claro. E esses outros, e outras pessoas, assim, eles viam o que acontecia, que era, além de libertar as pessoas de espíritos malignos, espíritos que estavam aprisionando aquela pessoa, surdo, mudo, pessoas aleijadas, pessoas cegas. Então, na hora que expulsava, a pessoa voltava a ver, ou a pessoa deixava de ser um aleijado. Isso em alguns casos. Em outros casos, a pessoa tinha convulsão, né? Tinha um caso de um menino que se jogava no fogo. Tinha casos de pessoas com ataque epilético, né? E na hora que eles repreenderam, aquilo acabou imediatamente e não voltou, certo? Então, assim, os apóstolos estavam com essa autoridade para fazer aquilo,
para fazer essa limpeza. Não era qualquer um. Não era qualquer um, exatamente. Agora, além deles, vamos dizer, usurparem, pegarem, tentar ensinar o que eles estavam ensinando e acrescentar mais coisas, tá? Eles falam, assim, menciona aqui nas cartas pelo menos umas 3 linhas diferentes, né? Umas 3 ramificações diferentes. E uma delas, eles colocavam as moças dançando na frente, como os gregos costumavam fazer nos cultos da Helenice, eu não sei exatamente qual, eles tinham lá essas práticas, eles colocavam as mocinhas lá dançando, né, com o busto nu, só com vestido, só com saia e tal. E eles começaram a fazer isso no meio dos que tinham se convertido, né? Então Paulo fala, não, isso daí não é uma prática, isso daí é uma imoralidade, né? Vocês estão tentando atrair as pessoas, mas não é isso, certo? Pelo lado errado. Pelo lado errado, que era seduzindo e fazendo as coisas. E muita gente provavelmente fala, se não tiver as moças lá dançando, eu não vou. Então não vai, você está indo por causa delas, você não está indo porque você está buscando a Deus. Sim. Certo? Bom, tem um outro termo em relação ao espiritual que eu gostaria de mostrar para vocês, que é aí o fato de você impartir o espírito. É um termo assim muito muito específico, tá? Então vamos ver em Romanos, a gente tem Atos, né? Romanos 1. Como é que se chama? Como você chamou? Impartir. Impartir. Isso. É um termo que ele usa, que Paulo usa aqui na carta aos Romanos, que é um termo similar a metafísico, né? O metafísico é uma coisa que está acima da física, certo? Só que o termo é meta de dome, quer dizer, ele tem um dom, e então ele está impartindo, ele está fazendo uma atuação acima, certo? Meta está acima, além, tá, do dom. Então vamos ver onde que está isso aqui. Romanos 1, 11. 1, 11. Tá? Então, Paulo está escrevendo para os romanos, tanto eram judeus convertidos, como eram gregos, né? Pessoas que eram gentios, que se converteram, tá? E está escrevendo para eles. E aí ele fala, versículo 9, Deus é quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Aí vem, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, tá? Então, anseio vê-los a fim de compartilhar ou de impartir com vocês algum dom espiritual. Então, o que acontecia com esses dons espirituais? Eles estavam naquela sala, lembra que Jesus falou, depois que ele ressuscitasse, era para eles ficarem em Jerusalém, certo? Para que eles recebessem o Espírito Santo, certo? Sim. Aí eles receberam, e a partir daquele batismo de fogo, que eles chamam, batismo do Espírito Santo, eles expulsavam demônios, eles curavam, eles faziam sinais de milagres que não eram normais, eram metafísicos, né? Então, isso foi o que aconteceu com aquele grupo que logo
foi batizado pelo Espírito Santo. Depois, anos depois, Paulo se converte, Jesus aparece para ele e ele recebe pela imposição de mãos, certo? Então, eles impuseram as mãos sobre Paulo, oraram sobre Paulo e ele recebeu os dons do Espírito Santo. Eles impartiram o Espírito Santo para ele, certo? Logo depois que ele se converteu. E aqui ele está falando que ele anseia ir lá visitar os romanos a fim de impartir com eles ou compartilhar com vocês algum dom espiritual, certo? Então, aqui ele está, mais uma vez, falando, você, para compartilhar, você impartindo o Espírito, o que quer dizer? Impartindo um dom. Você não vai ficar sem, certo? Sim. E você não vai dividir pela metade. O que você tem não vai ficar pela metade. Seria compartilhar? Seria expandir? Compartilhar, mas você vai ter o mesmo tanto do que ele tem. Você entendeu? E isso é através da imposição de mãos. Né? Então, quando as pessoas têm o desejo de orar em línguas, têm o desejo de profetizar, de ter visões, quando se ora impartindo os dons do Espírito, pessoas que já têm esses dons, orando sobre você, e aí você recebe esse dom. Tá? Como que é isso? Existem várias formas. Teve uma reunião, acho que o dia que eu compartilhei isso, vocês não estavam. Aqui tinha um rapaz, tinha tido um acidente, a mãe dele estava na reunião com a gente, no estudo bíblico, nós estamos fazendo oração, ela recebeu uma mensagem que o filho tinha saído em alguma cidade aqui, do lado de Naples, se não me engano, e tinha brigado com a esposa e estava indo para a casa dela. Isso a gente estava na reunião. Aí, sim, passou um tempo, depois recebemos a mensagem da polícia, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Aí, dali uma hora, assim, ele aparece na reunião. Aí ele contou que ele tinha brigado com a mulher, depois ele bateu o carro, aí não sei o que, tal, e ele estava lá, muito nervoso e tal. E a gente começou a orar com ele. Era um grupo de pessoas, a gente tinha umas 5 pessoas, a gente orando com ele, né, para ele se acalmar e tal, o rapaz de uns 30 anos. No momento que nós estávamos orando, ele falou, mas eu nunca aceitei Jesus. Eu falei, não, então vamos orar comigo, né? Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida. A gente foi orando, né? Ele foi orando isso. E imediatamente ele começou a orar em línguas. Ai, que lindo! E ele nunca tinha visto ninguém orar em línguas. Ele não sabia o que ele estava orando, mas ele estava num momento de tanto estresse emocional que ele só recebeu aquilo. Então, como ele recebeu puro, certo? Quando ele recebeu sem nenhum tipo de bloqueio intelectual para pensar, o que é isso? O que ele está falando? Né? Ele recebeu puro. Imediatamente ele começou a orar em línguas. Entendeu? Então, assim, eu não sei explicar exatamente como é, mas pela oração, pela imposição de mãos, você pode impartir os dons. Quem recebe, como recebe, o que... Aí são coisas que cada um vai ter uma experiência diferente. Mas existe, e está falando aqui, e existe, por exemplo, o dom de línguas, tem o dom de vida, em que a pessoa está praticamente morta espiritualmente, casamento morto, ou então a pessoa com depressão tão profunda e você ora e a pessoa é totalmente liberta daquilo. Você entendeu? Então tem esse dom de vida, de trazer vida para aquilo que está morto, certo? E por aí, assim, existem tudo que vem de Deus é bom, é agradável, é saudável, nos fortalece, certo? E quando tem essas batalhas, vamos dizer que você não conhece nada, como eu não conhecia nada até começar a acontecer coisas na minha vida,
E eu comecei a ir atrás. Eu falei, eu quero saber o que está acontecendo, né? Eram coisas novas, eu nunca tinha visto. E um ataque tremendo dentro da minha casa. E eu falei, eu nunca vi uma coisa dessa. E fui procurar quem sabia sobre aquilo, né? Para poder me ajudar a explicar o que era. E fui encontrar um pastor que era um pastor americano que eu conhecia no Brasil, e morando em Virgínia, e ele, de Virgínia, ele ficava me ligando toda semana para saber se aquilo já tinha sido resolvido, né? Então, ele foi, assim, um pastor, uma pessoa que intercedia por mim, que orava por mim, mesmo que de longe, né? Então, foi através, assim, do trabalho, da dedicação dele que eu comecei a aprender essas coisas, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Nunca tinha ouvido falar. E as coisas que começaram a acontecer eram coisas muito estranhas, não eram normais, né? Então, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa muito séria e queria aprender a lutar contra aquilo, acabar. E acabou, graças a Deus, acabou. Né? E, que Emília, como é que você conheceu ele? Assim, foi claro que sempre tem a mão de Deus nessa condução. Eu tinha conhecido no Brasil, eu tinha 10 anos de idade quando eu conheci ele e a esposa. Tá? Depois fiquei muito tempo sem encontrar com ele, o pastor Jim Wallace. Fiquei muito tempo sem encontrar com ele. Quando eu estava esperando meu filho mais novo, eu fui visitar a igreja deles, né, a igreja americana, a PACA. Eu não sei se você conheceu a PACA lá em São Paulo. PACA, não. Uma escola, é uma igreja que tem uma escola americana, né? Eu fui lá visitar a igreja, encontrei com esse pastor. E ele começou a profetizar para mim. Ele, a esposa, um outro pastor e a esposa deles começaram a orar, né? Eu estava bem barrigudona, assim, esperando o Brian, né, meu filho mais novo, e eles começaram a orar. Falou, olha, você vai mudar de país. Quando chegar nesse país, Deus vai mostrar o que é para você fazer. E mulher grávida, você vai falar de viagem? Você não viaja. Você está na sua casa, arrumando o quartinho do bebê, você não está pensando em viajar. E aí, 3 anos depois, aconteceu exatamente como eles tinham falado. Entendeu? Que eu mudei, assim, em 1 mês, eu mudei para cá, sem imaginar que vinha para os Estados Unidos, coisa assim. Então, eu tinha uma amizade diferente com eles, porque ele e a esposa dele, eles estavam em momentos bem assim, marcantes, né? E eu sabia que podia confiar neles, né? E depois, faz alguns anos, ele faleceu. Mas ele sempre estava orando, especificamente, ele foi realmente uma pessoa que me ajudou muito a entender essas coisas, né? Legal. Tá? Então, assim, o mundo espiritual existe, tem coisas que não diz a nós ficar futucando, entrando muito, porque nós podemos estar perdendo muito tempo e até mesmo estar nos contaminando com coisas que a gente não tem conhecimento, né? Como ele estava falando no caso daqueles que estavam difamando os seres celestiais sem saber o que eles estavam fazendo, certo? Então, quando Deus estiver preparando ou dirigindo você para algum tipo de trabalho desse, você sabe, porque Deus é muito claro, Ele vai orientando você passo a passo para você fazer esse tipo de chamado, esse tipo de ministério, né? A gente conhece pessoas que trabalham com ministério de libertação, que chama, são ministérios que se dedicam a ajudar as pessoas com perturbação espiritual, e as pessoas têm um chamado especial para isso, né? Tem uma vida dedicada, uma vida que eles procuram estar sempre em muita comunhão com Deus e tudo mais. Então, assim, não é uma coisa comum, não é para todas as pessoas. Lembra quando a gente fala de corpo, que cada um tem uma função, né? Então, essas pessoas que têm esse ministério têm esse tipo, vamos dizer, é um membro do corpo específico para aquilo ali, né? Talvez seja um rim, um liver, né? Que vai fazer uma filtragem ali, deixar a coisa limpinha, tirar passar. Tá bom? Entrar, na verdade. Tá. Então, o mundo espiritual existe, ele está aí, a luta é de Deus, Deus vai lutar por nós, vai mandar o que for para lutar por nós,
mas nós temos que saber que existe e temos que saber que, se as coisas começam a complicar, nós temos um caminho. Deus vai nos mostrar um caminho, né? Para a gente lidar com isso, tá? E que qualquer tentativa de categorizar, de colocar em mapa, ou de não sei o que lá, isso daí você vai com muito cuidado, porque nem sempre isso é uma revelação de Deus e traz muita confusão, né? Tá? E, então, essa daí é a nossa mensagem meio complicadinha de hoje, nosso estudo complicadinho de hoje, tá? Mas é muito interessante, porque acho que tem toda a conexão, né? Porque por isso que você vê tanta gente